20 horas. Podemos? Olá, boa noite. Vamos começar a falar do livro de Jonas, o último capítulo dele, que é o capítulo 4. Então, convido vocês a abrir a Bíblia para que a gente possa ministrar a quarta lição do livro de Jonas. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou fazer uma oração para que a gente possa ser abençoado com o Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, apresento esse estudo nas Tuas mãos. Peço que o Senhor possa nos direcionar nessa lição, que nós possamos aprender mais sobre Jonas e mais sobre os desígnios que o Senhor tratou nesse livro para cada um de nós. Nós agradecemos e abençoamos cada um que está aqui ouvindo e recebendo a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Antes da gente começar sobre o quarto capítulo de Jonas, eu gostaria de fazer uma releitura, uma lembrança, do que foi os últimos 3 capítulos. Cada um de nós ouviu um pouco sobre a história de Jonas e a gente sabe que Jonas tem 4 lições muito importantes. Então, primeiramente, vamos lembrar, Jonas é um profeta, é da casa de profetas, o profeta Amitai, que conduziu a profecia no período do século 8 a.C., no reinado de Jeroboão. Estava ali também ministrando aquele povo, ajudando a Israel a restituir as fronteiras, entre Ramate e o mar de planície. Então nós temos Jonas numa escala de quê? De profetas constituídos. A gente sabe que no Antigo Testamento, como é que Deus se manifestava ao seu povo? Sempre através dos seus profetas, sempre vindo, de uma forma espiritualmente identificada. E é nesse contexto que nós vamos encontrar Jonas hoje para nós. Então, a mensagem desse livro de Jonas é trazer entendimento desses 4 capítulos. O que eu posso dizer mais sobre Jonas? Eu posso dizer que Jonas é narrado na sua primeira pessoa. É interessante que é um livro que não é falado de terceiros, mas do próprio Jonas e da experiência dele. A gente pergunta, Jonas, que escreveu o livro, que deu nome a Jonas, muitos estudiosos entendem que pode ter sido o próprio Jonas tenha feito, a escrita sobre esse livro, mas há outros que entendendo que esse livro não tem uma autoria determinada, que essa autoria pode ser constituída de pessoas que eram anônimas e conseguiu, desses manuscritos, tratar sobre esse livro que foi compilado nas nossas Bíblias. O que eu posso falar das lições do livro de Jonas? Se a gente lembrar do primeiro capítulo, nós vamos entender que Jonas tem 4 lições. A primeira é: fugir do propósito é inútil. O que a gente percebe? Deus encontra com Jonas, fala a ele, dá uma instrução a Jonas: você vai à cidade de Nínive, prega a esse povo, porque em 40 dias eu vou destruir. A malícia de Nínive está vindo a mim. E esse povo vai ser destruído. Então havia um comando para Jonas. Ele tinha que sair de onde ele estava, Jope, e ir para Nínive, pregar aquela nação. E pregar o quê? Pregar que o Senhor ia em 40 dias destruir aquela cidade. Então, a primeira circunstância que a gente vê no capítulo 1 é que fugir do propósito é inútil. Por quê? Jonas tentou escapar dessa missão dada por Deus, mas descobriu que é impossível
se esconder dos planos de Deus. Ele fugiu, foi para Jope, pegou o primeiro navio que apareceu e se escondeu nele. E o que também a lição 2 fala? Porque esse navio trouxe tribulação. Jonas trouxe tribulação para aquele navio. A segunda lição que a gente pode ver no capítulo 2 é que a desobediência afeta os outros. As escolhas de Jonas geraram uma forte tempestade que colocou a vida dos marinheiros em risco, mostrando como nossas atitudes impactam quem está ao nosso redor. A desobediência, ela traz isso. Ou ela traz um isolamento, ou ela traz esse conflito que Jonas viveu. E o amor e a misericórdia de Deus nós vamos encontrar tanto no capítulo final, do capítulo 3, como no capítulo 4, que nós vamos adentrar agora. Porque Jonas, ele passou por toda uma experiência traumática para ele também. Você imaginar que ele é convocado como profeta a ter uma missão na cidade de Nínive. Ele foge desse propósito. Tem que ser jogado ao mar para que aquelas pessoas que estavam no navio pudessem sobreviver. Fica 3 dias na barriga de um peixe. Ora a Deus, pedindo a Deus misericórdia para que ele possa ter a oportunidade de voltar a cumprir aquele propósito. E quando ele ora a Deus, ele é expelido e ele vai para Nínive. E é interessante que, o que nós podemos lembrar de Nínive? Eu acredito que meus outros companheiros falam muito da cidade. Nínive era uma cidade da Síria, era uma cidade extremamente violenta, dominava a cidade. O que dominava? A violência dominava, a idolatria era muito comum naqueles povos, que estavam fora, do contexto dos judeus, dos hebreus aqui. Era uma cidade soberba e também tinha uma opressão muito demoníaca aos povos dominados. Há indícios, há situações em que os assírios, eles praticaram muita tortura aos povos que eles dominaram. Então, os estudos arqueológicos falam sobre isso. Então, essa idolatria deles, essa prática do ocultismo, essa forma de agir daquele povo, trouxe sobre Deus um olhar. Porque a Síria, por mais que ela fosse idólatra e ela não tivesse uma briga constante com Israel, ela também não desconhecia do que Deus fez com esse povo ao longo da história. E aí a gente vai entender a razão desse povo. Então vamos lá, capítulo 4. A gente vê que no versículo 1 ele fala: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou tudo ressentido. Se a gente voltar no capítulo 3 e no último versículo 10, vai esclarecer por que Jonas está desgostoso. Quando ele fala: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus deu o quê? Livramento para Nínive. Por quê? Porque Nínive, a gente estudou no capítulo 3, que eles se arrependeram, eles se prepararam para que isso pudesse ser de fato acontecer, porque é o que o Jonas ministrou ali durante 3 dias. Ele andou naquela cidade, ele falou àquele povo que o Senhor estava disposto a, em 40 dias, destruir aquela cidade. E ele foi bastante, ele teve muita propriedade como profeta para ministrar o que o Senhor queria e, ao mesmo tempo, trazer sobre aquele povo
um temor. Então, Nínive, se a gente considerar Jonas não era uma pessoa assim, que às vezes a pessoa fala, Jonas é muito fraco, né? Como? Não, Jonas era um profeta muito perseverante, muito próprio na linguagem dele. Só que, ao mesmo tempo, ele era muito humano. Se a gente pegar o livro, esses capítulos todos, a gente vê muita humanidade de Jonas dentro de um contexto de profeta. Quando a gente vê o profeta, a gente entende assim, tem um pouco de superpoderes, está muito ligado ao céu, tem muito mais identificação e não sofre tanto, né? Com as influências, justamente, com a influência do dia a dia. Mas Jonas, como nós, a gente tem as dúvidas, e ainda que a gente persevere, que a gente consiga, que a gente passe um tempo, temos o tempo de tribulação, temos o tempo também de ser como Jonas, de fugir do propósito, né? E aí, nesse impacto do nosso primeiro versículo, a gente vê que, a mensagem era perfeita. Jonas começou mal e terminou bem para aquele povo de Nínive. Só que Jonas não ficou satisfeito. Ele começou mal porque ele fugiu desse propósito, mas Deus botou ele no caminho, alinhou ele. Ele foi, cumpriu perfeitamente, falou nos 3 dias, todo mundo da cidade. A cidade era muito grande, mais de 120 mil habitantes. Ele atingiu com a pregação dele, né, com a forma dele abordar aquele povo, tanto a pessoa mais simples como o rei que estava ali. E foi o próprio rei que deu um decreto para que todos fizessem um jejum, tanto homens, mulheres, crianças e animais, ninguém. Por quê? Porque ele sabia que quando Deus falasse, e se fosse o povo, né, o Deus dos judeus, o Deus, né, do Jonas, de certa forma isso aconteceria. Por quê? Porque eles sabiam as histórias de Israel. Eles sabiam as conquistas sobrenaturais que tinham acontecido. E aí, nesse capítulo, o que a gente percebe? Que ele vem com essa indignação. Quer dizer, se a gente vê, a graça divina operou ali, né? A redenção, a forma de salvar aquele povo. Mas Jonas estava muito preocupado com a própria análise ali daquele momento, né? Entre ele e Deus. Porque durante todo um tempo ele cumpriu e Nínive se ajustou. E Deus livrou Nínive. Mas Jonas começou a ter uma crise de identidade aqui no capítulo 4. E aí ele vem no 2º e fala, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quer dizer, ele estava indignado, porque no fundo, Jonas falou, por tudo que eu passei, por todo o sofrimento que eu passei na barriga do peixe, esse povo tinha que ser pelo menos fulminado, porque eu vivi uma experiência muito agonizante. Eu passo por uma tribulação terrível dentro de um navio, fico 3 dias na barriga de um peixe. Consigo, com a minha oração, convencer a Deus me tirar daquele peixe. Aí eu chego e falo para esse povo. O que eu esperava? Que Deus arrasasse mesmo com Nínive. Porque a justiça de Jonas era diferente daquilo que ele tinha de expectativa de Deus. Apesar dele saber que Deus é longânimo, que Deus é benigno, né? Que ele tem a resposta final de todas as coisas. E aí vem Jonas e faz essa interação com Deus. E volta, e vem o diálogo de novo entre eles.
quando ele fala: peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Quando a gente está indignado, quando a gente está sentindo que nós perdemos as batalhas, e às vezes é com Deus, a gente pede para morrer. A gente quer que aquilo ali, de certa forma, né, impacta a Deus. Mas Deus é soberano. E nesse sentido, a ira de Jonas, ela é muito distante daquilo que Deus esperava que ele pudesse ter com relação àquele povo, né? Porque tudo que a gente poderia esperar de Jonas é que essa história acabasse com uma bela moral de arrependimento e salvação para todos os invocados. Pensa bem, nós somos o povo de Deus. Eu chego lá na Praça 7, falo que se todo mundo não se posicionar, não sei o que, em 3 dias Deus vai dizimar aquilo. Aí eu imagino assim, vai dizimar mesmo, porque esse povo só fica na bandalheira ali. E o que acontece? De repente, o povo acredita na pregação de Jonas, naquilo que ele está, na semente daquela palavra, e se converte. E Deus fala: não vou destruir mais. Então o Jonas falou assim: mas aí eu perdi, ué. Era esse o embate. Jonas falou assim: eu fui para dar uma palavra porque eu queria que esses assírios morressem mesmo. Eles perseguem Israel há tantos anos. É a oportunidade de ouro para eles serem dizimados. E aí o que acontece? Deus é misericordioso. E isso Jonas não estava preparado. Esse capítulo é o capítulo de maior força nesses 4 capítulos. Por quê? Porque é o emocional de Jonas que não suporta a resposta que veio ao longo dos 3 capítulos. E ele também já tinha chegado aos extremos nesse sentido. Aí vem o 3º versículo e fala: peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Pura resistência. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Pensa bem, ele pedindo para eles morrer porque Deus não cumpriu o que de certa forma tinha falado com ele lá em Jope, que ia destruir a cidade. Se a gente contextualiza as cidades, eu gostaria de lembrar de Sodoma e Gomorra. Então, 2 cidades em períodos diferentes, Sodoma e Gomorra em Gênesis 18, em que Deus determina que aquela cidade seria destruída. O que ele fez? Ele mandou 2 anjos que pegassem Ló, que era o único justo, porque houve uma negociação de Abraão convencendo a Deus de que poderia até destruir, mas que preservasse a vida do sobrinho. E com isso ele tirou o Ló daquela cidade, a cidade foi destruída. Era uma cidade também que tinha muita malícia e lascívia chegando a Deus. Só que Deus não foi benevolente como foi para Nínive, porque Sodoma e Gomorra foi destruída. Não havia mais como salvar aquela cidade em função do estilo e das condições de vida daquela cidade. Quem que foi salvo? Só Ló. Mandaram os anjos e o povo ainda queria fazer relações sexuais com os anjos. Teve que se, né? E foi abominável aquilo para Deus. E o que se pode analisar com Nínive, né? No capítulo de Jonas 3 e 4. Nínive também era uma cidade abominável, como eu disse, né? Uma cidade que torturava as pessoas que tinham uma vida idólatra, mas Deus gostou da postura de Nínive com relação ao arrependimento, com relação a se jejuar, com relação a se juntar para mudar a sentença que já foi determinada ali através do profeta. E isso mudou a perspectiva daquele povo. Então, não fosse a ira do profeta, quando Deus desiste de destruir aquele povo,
por conta do seu arrependimento. Então, o que a gente entende desse capítulo 4? A gente viu que temos as lições aí que o livro nos traz. E a lição maior que a gente pode ver no capítulo 4 é que o amor e a misericórdia de Deus são universais. Jonas não queria o povo de Nínive fosse perdoado por causa de preconceito, pode ser, mas aprendeu que esse Criador se importa com todas as pessoas, se importa independente de quem seja, porque a perspectiva da Bíblia era, quando a gente lê lá João capítulo 1, ele fala, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, ele vai salvar, vai receber. Então, quer dizer, quando a gente volta, isso aí na questão do Novo Testamento, e a gente volta para o primeiro, para o Antigo Testamento, a gente vê justamente que essa experiência de Nínive, é uma experiência de uma misericórdia que alcançou os gentios ali, aquelas pessoas que também, aquele povo que oprimia, o povo de Israel. E é isso que a gente precisa perceber nessa nuance do capítulo 4. Então Deus questiona ele por estar tão ressentido. E no versículo 5, então Jonas saiu da cidade, assentou ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda esperava que com essa chantagem emocional, me mata, eu prefiro morrer. Então ele entendia que, de repente, Deus ainda ia mudar de ideia a respeito da cidade, porque ele já saiu até da cidade, já que Deus falou que ia destruir a cidade, ele falou assim, pelo menos eu estou do lado de fora. Então ele queria convencer e achar que poderia convencer Deus a mudar de ideia. Então Jonas saiu da cidade e fez isso. E o que o Senhor fez? E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da abobeira. O que é? Ele precisava de sombra. Trouxe sombra para ele através dessa planta. E ele ficou satisfeito, estou sentindo o alívio de Deus aqui. Mas aí o que Deus fez no dia seguinte? Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobeira e essa se secou. Então Jonas está assim, pronto, eu tive um alento ontem, mas já não tenho hoje. E aconteceu que, aparecendo o sol, quer dizer, ele veio forte, Deus mandou um vento calmoso e oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou de novo com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então a gente vê que Jonas, quando ele chega a pedir a sua morte por não entender e não aceitar a decisão divina, talvez esse profeta, ele não tenha entendido que Deus esperava dele uma conversão de coração ou de entendimento de que Nínive estava sendo preservada por causa desse amor, por causa dessa misericórdia mesmo, por causa dessa atitude longânima com relação a esse povo. E isso acontece muito nos dias de hoje, quando nós que somos da igreja, nós que estamos aqui acompanhando as pessoas que estão chegando, nós nos colocamos numa posição às vezes muito à frente, e às vezes a gente não anda nivelando, porque a gente já viveu talvez experiências não igual, mas próximas,
E a gente não pode se colocar numa posição de condenação. E nós não podemos ver com os nossos olhos. A gente tem que ter olhos bons, né? A gente fala que os olhos é a candeia, né, da alma, né? Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos são ruins, aquilo contamina. Aquilo, né, adoece. Então é muito comum. E Deus queria mostrar isso para ele. Falou, ó, trouxe refresco para você num dia, mas no segundo você vai ficar sem. Aí ele quis morrer de novo. E nessa concepção do Jonas, nós estamos sempre entendendo que mergulhar nesse pecado e na possibilidade de ser salvo para ele era inútil. Ó, você é meu filho, se eu falei que você tinha que morrer, Deus tem que cumprir esse propósito. Eu estou avisando para 3 dias, andei essa cidade, 120 mil pessoas, falei para todo mundo começou a desesperar. Mas Deus tinha que pelo menos cumprir aquilo que ele falou comigo lá em Jope. E isso acontece por quê? Porque Jonas não entende essa misericórdia, não entende essa ação universal de Deus. E quando a gente questiona a veracidade dessa conversão, muitas vezes com o irmão, será que ele está convertido mesmo? Será que esse cara tem certeza que ele vai conseguir cumprir, né? A gente está tendo um julgamento nosso, né? Não avaliando ter mais misericórdia, ter um entendimento melhor com o outro, né? E a gente não entende o caráter de Deus, que era isso que Deus queria trabalhar com Jonas, o seu caráter. Porque o livro, ele vai falar sobre o caráter, o comportamento dele, nas reações de Nínive não ter sido destruída. E nesse capítulo aqui, nesse versículo, que ele fala que Jonas desmaia por causa da falta dessa árvore, né, dessa plantinha. Então, disse Deus a Jonas, ele vai dar a lição para ele. É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Isso é uma pergunta importante para ele refletir. E disse o Senhor, você teve compaixão com a aboboeira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, uma planta que viveu uma só noite, e numa noite pereceu. É isso que Deus fala para ele. Nós não podemos julgar, porque julgamento pertence a Deus. Compaixão também pertence a Deus. O profeta se irritou por ver que Deus poupou aquela cidade arrependida. Então a lição que fica para nós, que fica em destaque, que é o papel divino perdoar e ter compaixão. Então, lição final, papel divino, perdoar e ter compaixão é de Deus e não nosso. A gente precisa entender por que certas coisas Deus permite, outras não permite. Por que uma cidade foi totalmente destruída, outra no outro contexto, como eu falei, está sendo poupada. E dentro dessa perspectiva de Jonas, dessa perspectiva de falar mais sobre a experiência que Jonas está vivendo ali, a gente sabe que Jonas, ele era, de certa forma, questionador, né, a Deus. Ele tinha uma relação de questionamento, como ele faz aqui, mas Jonas também é avisado a Deus, né, é trabalhado nesse sentido, quando Deus começa a fazer ele refletir. E disse Deus, e disse o Senhor, no versículo 10, tivestes compaixão da
aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí ele vai e dá a resposta final que Jonas precisava. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Quer dizer, Nínive era uma cidade que tinha um apagão espiritual muito grande. Ela não tinha um conhecimento de andar com Deus, ela tinha seus deuses. Ela tinha uma visão de aproveitar, né, essa condição de pagão, né, o paganismo, através de muitas imagens, muitos ídolos. E de repente Deus fala: eu vou, apesar desse povo não andar comigo, apesar desse povo não ter discernimento espiritual, não saber o que é a mão esquerda, a mão direita, não saber, né, ter visão ali do que pode tomar, eu vou ser misericordioso. E isso é da minha autoridade. Não pertence ao homem. Pertence ao homem o quê? Pertencia a Jonas o quê? Ministrar, ir lá, pregar, falar àquele povo, mandar aquele povo se arrepender. Então, o caráter misericordioso e bondoso de Deus, visto no livro de Jonas, pode ser referenciado no ensino de Jesus Cristo. Lá no texto de Mateus 6, 14, 15, se você puder marcar aí sua Bíblia, vamos ver esse caráter de Cristo. Mateus 6, versículo 14 e 15. E ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o caráter misericordioso de Jesus, né, aquilo que ele nos ensina a perdoar, nos ensina, né, na oração, no Pai Nosso, ele queria que o próprio Jonas tivesse esse entendimento. Mas, como eu disse, Jonas, ele passou por uma grande embate. E esse livro, como os demais livros, terminam com respostas, com decisões, né? Com ensinamentos. Esse livro termina com uma interrogação. Ele nos faz refletir, através da vida de Jonas, o quanto a gente pode ser muito desse profeta no nosso dia a dia. A gente percebe que a ação, muitas vezes, né? Mas como que esse povo foi convertido? Né? Um povo que não adorava a Deus, não vivia os ensinamentos daquele povo, né? Que tinha um Deus único, né? E como que esse povo conseguiu ser convencido? Além da articulação, da boa articulação desse profeta, que era um instrumento, a boca fala que o coração está cheio, a gente entende também que o Senhor trouxe sobre eles o entendimento daquilo que Jonas estava pregando. Porque Jonas não foi só, olha que em 40 dias a cidade vai ser destruída. Durante a ministração de Jonas, ele pode ter falado de tudo aquilo que Deus estava abordando e faria sobre a cidade, da malícia da cidade. A cidade estava em esgotamento também. E isso tudo é interessante, porque a graça divina estava operando naqueles corações. Enquanto os Jonas iam passando pelas ruas, iam passando pela esquerda e pela direita, no sul, leste, oeste, norte da cidade,
a presença de Deus estava indo com ele. E às vezes é isso, às vezes o pregador em si, a gente, né, como a gente aqui, a gente não tem o valor da palavra, mas a presença da palavra convence. E muitas pessoas são convertidas ou, né, entregam o seu caminho a Jesus, a salvação, através do quê? Daquilo que Deus está falando através da palavra, né? Continue pregando, continue falando, né? E é nesse ponto que a gente percebe que aquela cidade, ela respondeu a Deus. Quando ela viu que ela não tinha, que ela falou, Deus de Israel, se está falando que vai arrasar mesmo. Porque esse povo lá no passado, você já viu as histórias desses israelitas? O que aconteceu? Quantas batalhas venceram? Quanto Jericó já caiu? Quantas, né, situações eles viram, histórias eles foram contadas e eles conhecem. Então a gente vê que a graça divina foi com Jonas e foi tocando a cada coração. A gente percebe que a própria condição moral, quer dizer, as pessoas se viram moralmente fora daquele propósito, também chegou ao limite e sabia que tinha tolerância. E a gente percebe também que o livro de Jonas utiliza essa conversão surpreendente para contrastar a rebeldia do profeta. Quer dizer, o povo aceitou, Deus preservou essa cidade, aceitou aquele jejum, aceitou aquele pano de saco que todos se vestiram, né, para convencer a Deus a mudar aquele cenário de destruição que se chegava à cidade, mas Jonas, ele não queria. No fundo, ele também estava torcendo para que a mão de Deus fosse para destruir e não para salvar. E é isso que a gente precisa aprender sobre Jonas, sobre fugir do propósito inútil. A desobediência afasta os outros ou afeta os outros. O amor e a misericórdia de Deus são universais e o julgamento pertencente, o julgamento de tudo, seja aqui, seja lá, pertence a Deus e a compaixão também. Então, Nínive foi preservada, Jonas foi tratado, desde o início do primeiro capítulo até o último capítulo, ao último versículo, e nos colocou na reta desse livro, porque eu estou indo de volta para Jope, eu estou indo para Nínive, ou eu resolvi fugir para Tarsis. Então, o Senhor está nos conduzindo a caminhar com Jonas essas léguas todas e mudar o entendimento de que, ainda que a situação seja insustentável, a misericórdia, a salvação e o julgamento vêm do Senhor. Amém? É esse o capítulo que eu estou entregando a vocês. Deixo à vontade para alguma pergunta, algum direcionamento que queira apresentar aqui no nosso estudo de hoje. Amém? Sem dúvidas? Eu só queria, não comentar, mas só dar um pitaco. Claro, mas é muito bem-vindo. É que às vezes a gente fica, você comentou sobre julgar o outro, não saber perdoar o outro, mas muitas das vezes a gente não nos julga. Isso mesmo. Nós julgamos. Quando às vezes a gente pega, será que Deus me perdoou mesmo? Mesmo eu pedi perdão, mesmo eu me arrependi, mesmo, será que Deus me perdoou mesmo? Será que eu de fato sou perdoado? Não me sinto perdoado, me sinto sujo, enfim. Às vezes Deus perdoa, mas a gente mesmo não perdoa, a gente não se perdoa. E muitas vezes quando a gente peca, temos que ter essa de nos perdoar.
que da mesma forma que Deus nos perdoou, a gente tem que nos perdoar também. Que a pecou, levanta, lava a cabeça, vai embora, passa o óleo, volta com o pé de lava o rosto, joga o óleo na cabeça e vai embora comigo. Verdade. Vamos embora. Começa de novo. E mudando, em Cristo, enfim, às vezes a gente tem que aprender a se perdoar também. Acaba que a crise existencial muitas vezes em nós é justamente isso, né? É a exigência, né? Muitas vezes a gente é exigente com a gente não é misericordioso conosco, né? Ou não se perdoa. E acaba que a gente fala muito do externo, né? Nós estamos aqui externamente, todo mundo está vivendo, relacionando, conhecemos características de um de outro, né? Personalidade. Então o mundo externo está muito evidente. Mas a gente tem um mundo interior muito grande dentro de nós, que é os nossos conflitos, é as nossas crises existenciais, nosso tempo de Jonas muitas vezes, né? Nosso tempo de fuga, de ir para o barco, de ter que sair do barco, né? E Jonas é muito humano, muito próximo do nosso dia a dia. É um livro assim que todo mundo vai ter isso ao longo da vida. Ah, mas eu não tenho mais isso. Tem. De vez em quando você está fugindo, você está dando uma de Jonas na sua caminhada aí cristã ou não, né? Na vida pessoal também, né? E eu falo assim, secular, né? Porque na vida cristã a gente brinca, né? Você tem um chamado. Cadê você aqui nesse chamado, né? Então também Jonas, mas a gente também dentro da nossa casa, dentro da relação, seja familiar, seja marido, mulher, seja filhos, tem um pouco de fuga aí também, que a gente precisa trabalhar. E é um livro que não teve ponto final. É um livro que deu toda uma receita de lições, mas ele deixou interrogação e falou assim, estou falando para você, profetinha Jonas, mas eu estou falando com aquela turma de Lagoinha Mangabeiras, para ver o que eles estão arrumando com esses julgamentos aí, com essas posturas, né? Com essa evolução desesperada, porque Jonas, eu acho que foi muito desesperador, a pessoa está fugindo, está no barco, ele mesmo pediu para ser julgado do mar, porque já tinha se revelado como ele era, e era ele que estava trazendo tribulação para aquele barco. Vai justamente para um lugar que ninguém imaginava que sobreviveria e volta para cumprir o propósito. É muitas emoções, né? É muitas etapas ali. E é isso. O caminho é a gente se perdoar, é procurar trazer misericórdia para a gente, trazer efetivas situações que muitas vezes tem pessoas que são tão duras com elas, que elas até têm uma vida de sucesso, né? Acaba que elas ficam totalmente justamente, elas estão querendo tanto provar para si mesmo, até para os seus pais, familiares, né? Alguém me falou que eu, né, não vou dar nada nessa vida, então ela toma tão a ferro a fogo isso, e ela luta tanto para isso, que ela vive até uma vida extraordinária em matéria de dinheiro, de referência, vive de forma assim bastante controlada, assim, né? Aquela pessoa tão focada, né? Mas será que vive efetivamente ou afetivamente, que é o que a gente sempre quer, né? Ser afetivo. Será que estamos vivendo uma vida de fato amorosa em si? Porque às vezes tem sucesso demais, mas não tem a vida emocional, não tem os relacionamentos, né? Aquilo que traz alegria para o dia a dia. E Jonas nos ensinou sobre isso. Justamente, não adianta. A gente vê, por exemplo, dá um exemplo, né, para falar sobre isso.
Alexandre o Grande, a gente estuda sobre ele. É um jovem, né, que já tinha um pai que tinha um reino, e desse reino ele praticamente dominou a Ásia, né? Dominou parte do Oriente Médio e foi um grande império, né? Era um jovem que não tinha tempo para relacionamentos profundos. Por quê? Porque conquistar é que dava prazer para ele viver o sonho, né? Eu vou ser o maior conquistador. E de fato, todo mundo que fala desse imperador sempre fala Alexandre o Grande. Por quê? Viveu uma história, entrou para a história e viveu uma história de conquista. Mas Alexandre o Grande morreu com 33 anos. Longe de poder ter. Aceitou o encargo da mãe, que queria que ele fosse, né, um grande conquistador. O pai, que estava vivendo a vida, já tinha passado para ele o trono. Mas ele viveu muito em função de que aquilo é que ia gerar sobre ele uma satisfação. E morreu jovem, no campo de batalha. Ok? É isso aí que temos para Jonas hoje.